a fundação da Missão de Fé Apostólica aqui no Brasil. Quando passa a ser a Assembleia de Deus? Essa que é a questão colocada aqui no dicionário, página 40, veja só. A escolha do nome Assembleia de Deus. Em 2 de abril de 1914 é fundado o Concílio Geral das Assembleias de Deus nos Estados Unidos. O nome Assembleia de Deus foi adotado em Hot Springs, acompanhando o nome Assembly of God, Assembleia de Deus em inglês, dado em 1912 pelo pastor Thomas King Leonard, a sua pequena igreja em Findlay, em Ohio. Ele se tornara pentecostal e agora fazia parte do primeiro concílio dos crentes pentecostais norte-americanos, que organizaram a Assembleia de Deus nos Estados Unidos. Em 25 de outubro de 1914, chegaram a Belém do Pará os suecos Otto e Adna Nelson, em 1914. Você tem a Missão de Fé Apostólica em 1911, né? Em 1914, você tem então a chegada de Otto e Adna Nelson, procedentes dos Estados Unidos, para se juntarem a Wingren e Berg. Em 8 de novembro de 1914, a igreja que se reuniu na Avenida São Jerônimo 224, seu segundo endereço depois da casa de Celina, nesta casa se reuniram por mais ou menos 3 meses. Se mudou para a Travessa 9 de janeiro de 75. É provável que tenha sido nessa época que ocorreu o que foi relatado por Manuel Maria Rodrigues, e a partir daí passaram a usar o nome Assembleia de Deus. Estou perfeitamente lembrado da primeira vez que se tocou nesse assunto. Tínhamos saído de um culto na Vila Coroa, estávamos na parada do bonde, na Bernal de Couto, canto com a Santa Maria, com a Santa Casa de Misericórdia. O irmão Wingren perguntou que nome deveria se dar à igreja, explicando que na América do Norte usavam os termos Assembleia de Deus ou Igreja Pentecostal. Todos os presentes concordaram em que deveria ser Assembleia de Deus. Segundo apurou o pesquisador da história da Assembleia de Deus, Eliezer Cohen, quando entrevistou vários pioneiros e crentes antigos no norte do país para o projeto Pro Memória realizado pela CPAD na década de 80, o nome Missão de Fé Apostólica não teve boa aceitação. Em 1904, Daniel Berg viajou para a Suécia, estabeleceu contato com Levi Petrus, seu amigo de infância e pastor da Sétima Igreja Batista de Estocolmo, que poucos anos antes se tornara pentecostal, e se organizou como Igreja Filadélfia de Estocolmo, em 1913. A partir deste ano, Daniel Berg e Gunnar Wingren passaram a constar nos registros dessa igreja como seus missionários. Interessantíssimo, né? Então, a partir desse contato, né, que ele restabelece com o seu amigo, e a partir da obra pentecostal que o seu amigo estava desenvolvendo em Estocolmo, com também a expulsão da comunhão batista e o crescimento avassalador da igreja Filadélfia, Daniel Berg e Gunnar Wingren passaram a constar como pertencentes ao quadro missionário da igreja Filadélfia de Estocolmo, e passaram a ser auxiliados então por ela. No ano seguinte, em 1905, Gunnar Wingren também seguiu para a Suécia. Era a primeira viagem à sua terra natal, depois que veio para o Brasil. Ali conheceu a enfermeira Frida Maria Strandberg. Em 18 de agosto de 1906, chegaram a Belém o sueco Samuel Elina Nistrom, os primeiros missionários oficialmente enviados pela Igreja Filadélfia de Estocolmo, para se juntar a Daniel Berg e Otto Nelson para ficarem no Brasil. Em 3 de julho de 1917, Frida Wingren chegou a Belém como missionária, também enviada pela Igreja Filadélfia de Estocolmo. Ela foi morar na casa que ficava no mesmo endereço da igreja, Travessa 9 de janeiro de 75, onde residiam os missionários. 2 dias depois, em 5 de julho, escreveu sua primeira carta para a Suécia. Por meio dessa carta, descobre-se que o nome Assembleia de Deus já era utilizado. O local da igreja era bonito, todo branco, contrastando com o verde escuro. Sobre a porta está escrito Assembleia de Deus. Como cantavam. Uma irmã sentada bem na frente dirigiu os hinos com uma forte voz de soprano,
como uma flauta, os irmãos Samuel e Adriano falaram e depois houve oração. Em 6 de agosto de 1917, Gunnar Wingren chega a Belém, retornando de sua viagem à Suécia no dia 16 de outubro do mesmo ano. Wingren e Frida se casam em Belém, numa cerimônia oficiada pelo missionário Samuel Nistrom. No primeiro jornal da Assembleia de Deus, Voz da Verdade, lançado em novembro de 1917, pode-se observar que nessa época ainda se empregava o nome Fé Apostólica, mas já estava em uso o novo Assembleia de Deus. Os nossos irmãos Samuel Nistrom e Daniel Berg, em uma viagem evangelística que fizeram às 6 igrejas da Fé Apostólica, grifo do autor, no interior do estado, batizaram 90 pessoas. A Assembleia de Deus em São Luís, Pará, tem crescido tanto como o vasto salão da casa de oração tornou-se pequeno para acomodar os irmãos que ali se reúnem. O pastor Gunnar Wingren batizou no batistério da Assembleia de Deus, grifo do autor, está grifado aqui em itálico, tá? Nessa cidade de Belém, 12 pessoas que se entregaram a Jesus. O nosso irmão Severino Moreno foi para Manaus e lá testificou acerca da verdade gloriosa que Jesus batiza no Espírito Santo. Foi tão abençoado que precisou ir para aquela capital um missionário da Fé Apostólica ou Assembleia de Deus. Em 26 de maio de 1958, a Assembleia de Deus de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, registrou a patente do nome Assembleia de Deus. Por conta disso, apareceram artigos em edições do Mensageiro da Paz no final da década de 50 e início dos anos 60 e debates na Convenção Geral da CGADB em 1959. Contestando essa iniciativa isolada da Igreja Gaúcha, esse problema teria sido o motivo pelo qual o Estado do Rio Grande do Sul não enviou representantes à Convenção Geral em 1962, em Recife. Em 2004, no ELAD, realizado em Gramado, a Assembleia de Deus Gaúcha transferiu a propriedade da patente para a Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil, CGADB. Registro agora, então, acerca de como se deu o processo histórico, as primeiras discussões, as primeiras conversas, tá ok? A concórdia, para a aceitação do nome Assembleia de Deus, o período em que se usava intercambiavelmente o nome Missão de Fé Apostólica e Assembleia de Deus, essa querela que houve aqui em relação à Assembleia de Deus Gaúcha, que registrou uma patente, e depois a transferência, para a Convenção Geral, sendo então de direito da Convenção Geral o emprego do nome Assembleia de Deus. Registrada a primeira Assembleia de Deus, veja, em 11 de janeiro de 1918, 11 de janeiro de 1918, isso mesmo, 11 de janeiro de 1918, Gunnar Wingren registrou o Estatuto da Igreja no Cartório de Registro de Títulos e Documentos no primeiro ofício de Belém, no livro A, número 2, de Registro Civil, de Pessoas Jurídicas e outros papéis, número de ordens 131448, sob o nome Estatuto da Sociedade Evangélica Assembleia de Deus, número de ordem 21320, no protocolo número 2. O estatuto tinha o seguinte teor, na grafia da época: a Sociedade Evangélica Assembleia de Deus é uma associação para fins religiosos, sob a denominação de Assembleia de Deus Pentecostal, com sede nessa capital, a Travessa 9 de Janeiro, número 75. Reger-se-á pelo disposto nos estatutos e de acordo com o Código Civil em vigor. Fazem parte da sociedade, além dos sócios fundadores, os missionários Gunnar Wingren, Daniel Berg, ilimitadamente outros sócios adeptos ao mesmo culto que a ela queiram pertencer e que aqui venham empregar as suas atividades. A sociedade será administrada pelos missionários Gunnar Wingren, Daniel Berg e Samuel Nistrom, que a representarão ativa e passivamente em juízo ou afora dele. Os estatutos só poderão ser reformados de acordo com os missionários da mesma fé e ordem. A sociedade durará por tempo indeterminado, só podendo ser dissolvida
quando assim entenderem os dois missionários fundadores. No caso de dissolução, o patrimônio da sociedade ficará pertencente aos 3 missionários e seus sucessores. Belém, 4 de janeiro de 1918. Os extratos do Estatuto foram publicados no Diário Oficial do Estado do Pará, número 7665. Com esse registro, a Igreja começou a existir legalmente como pessoa jurídica, adequando-se aos artigos 16 e 18 do primeiro Código Civil Brasileiro, que declara que acabara de entrar em vigor em 1º de janeiro de 1917. Muito bem, aí você tem a fundação, né? O estabelecimento aí do nome Assembleia de Deus, né? E a fundação, né, com o estabelecimento aí do estatuto, né, do registro. Assembleia de Deus, tá ok? Assembleia de Deus. Você tem então, ó, em 1912, o pastor Thomas King Leonard dá à sua igreja em Ohio, Estados Unidos, o nome Assembly of God. Em 1914 é fundado o Concílio Geral da Assembleia de Deus nos Estados Unidos. Conforme relato de Manuel Maria Rodrigues, por volta de 8 de novembro de 1914, o missionário Gunnar Wingren propôs aos irmãos 2 possíveis nomes à igreja, que nessa época se reunia a Avenida São Jerônimo 224. Na América, as igrejas usam os nomes Igreja Pentecostal ou Assembleia de Deus. Os irmãos optaram por Assembleia de Deus, conforme registrado. Aqui é um trecho que já foi lido, tá certo? Extraído aqui do Dicionário de Movimento Pentecostal, acerca do registro, né, que foi realizado. E aí tem uma pequena descrição do início de algumas perseguições que começaram a se realizar em relação à obra de Deus que passou a ser desenvolvida pelos irmãos. Então, infelizmente, né, começaram aí alguns movimentos de perseguição em relação à obra de Deus, né? Então, não tem como deixarmos de mencionar a respeito disso. Ele coloca aqui, ó, reação contrária à fundação da Assembleia de Deus. Os acontecimentos que culminaram com a fundação da Assembleia de Deus repercutiram profundamente entre as várias denominações evangélicas. Porém, o que sacudiu mais fortemente os chamados crentes históricos foi a atividade e o zelo dos membros da igreja recém-formada. O medo que as Assembleias de Deus viessem a absorver as demais denominações fez que estas se unissem para combatê-la. Houve calúnia, intriga, delação e até agressão física. Levaram aos jornais a denúncia de que os pentecostais eram uma seita perigosa, tendo como prática o exorcismo. Enfim, alarmaram a população. Recebendo o violento artigo contra a Assembleia de Deus, a Folha do Norte, antes de publicá-lo, enviou um repórter disfarçado para averiguar o que realmente acontecia nos cultos pentecostais. O repórter, para causar sensação, endossou os termos do artigo, cujo único objetivo era desmoralizar a Assembleia de Deus. A matéria, todavia, isso aqui foi uma estratégia de Deus. Inclusive, esta estratégia surtiu o mesmo efeito na Rua Azusa, tá ok? Na missão de fé apostólica de Seymour, na Rua Azusa. Os jornais desciam o pau no movimento. Os jornais tentavam destruir moralmente o movimento. E cada crítica que eles faziam nos jornais, nas mídias, levantava o interesse da população, que ao ir conferir pessoalmente, acabavam sendo eles mesmos atingidos pela mensagem pentecostal, muitos deles se integrando a esta igreja. Então, acabou tendo um efeito completamente inverso, né? E a mesma situação se deu aqui, estratégia de Deus também, aqui em território nacional. A matéria, todavia, acabou por atrair numerosas pessoas para os cultos da nova igreja. Por fim, o citado repórter resolveu agir com imparcialidade. E suas reais impressões acerca dos cultos promovidos pela Assembleia de Deus foram: nunca vi uma reunião tão cheia de fé. Agora sim, né? Então, uma vez que ele viu que não estava surtindo efeito, né, aquela primeira posição, aí ele resolve entregar a verdade. Nunca vi uma reunião tão cheia de fé, fervor, sinceridade, alegria entre os crentes. Essa confissão repercutiu como dinamite entre as denominações históricas. Daí em diante, todos queriam ver o que estava acontecendo. Iam, vinham, ficavam
confessavam que Deus realmente estava operando entre os pentecostais. Vendo que a calúnia não surtira os efeitos esperados, o adversário resolveu usar a violência. De repente, as casas onde os crentes se reuniam passaram a ser apedrejadas e esses começaram a ser gratuitamente insultados, mas nada conseguiu deter o ímpeto da Assembleia de Deus, porque é um movimento levantado pela poderosa mão de Deus. Então, os irmãos não hesitaram em dar continuidade ao trabalho, apesar de todas as perseguições, apesar, mesmo diante de todas as oposições. Então eles começaram de fato a desenvolver esse importante trabalho, tá ok? Então seguindo adiante, a gente tem a primeira escola bíblica dominical, realizada na casa de José Batista Carvalho, em Belém, em agosto de 1911. Começaram a ser realizadas aulas de estudos da Palavra de Deus e em 1919 passa a ser publicado um suplemento chamado Estudos Dominicais, no jornal Boa Semente. Entre 4 de março e 4 de abril de 1922, o pastor Samuel Nistro realizou os primeiros estudos bíblicos para pastores, escola específica, para os dirigentes, os líderes. Em 26 de novembro a 3 de dezembro de 1939, foi realizado no Rio de Janeiro a primeira Semana Bíblica das Assembleias de Deus do Brasil. Essa igreja, desde o seu início, preza pelo ensino. Essa igreja, desde o seu início, preza pela fundamentação bíblica, tá ok? Por isso que é necessário se distinguir entre o pentecostalismo histórico, representado aqui na Igreja Assembleia de Deus, tá ok? E certos movimentos, certas correntes que não têm manifestado apreço pela doutrina, não têm manifestado apreço pelo ensino, pelo aprendizado das Sagradas Escrituras, tá ok? Então é necessário, uma vez que ao longo da história demonstra-se o apreço, o respeito, a dedicação, tá ok? Que esta igreja tem manifestado quanto ao ensino da Palavra de Deus, o aprendizado da Palavra de Deus, o preparo de pessoas que devem estar conduzindo esse trabalho, levando adiante este amor pelas Sagradas Escrituras, este amor pela pessoa bendita de Cristo. Então você tem esse diferencial, Por isso que a obra pôde se solidificar. Não por causa de aptidões pessoais, habilidades pessoais, facilidade de contexto, nada disso. Mas sim por causa da submissão, da reverência ante as Sagradas Escrituras, tá certo? Ante o Espírito Santo de Deus, a sua obra, tá ok? O seu mover, a sua autoridade. Então, de 26 de novembro a 3 de dezembro, foi realizado no Rio de Janeiro, primeira Semana Bíblica das Assembleias de Deus no Brasil. Em 1930, foi lançada pela CPAD a primeira revista comentada para jovens e adultos chamada Lições Bíblicas. Em 1943, a CPAD lançou a primeira revista para crianças, cujos autores foram Nair Soares e Cacilda de Brito. A revista Lições Bíblicas, que desde 1997, para a glória de Deus, eu tenho o orgulho de me dedicar, tá certo, no estudo e no ensino dessas matérias, trabalhando como professor de EBD, algo que eu pedi, eu clamei a Deus, algo que Deus me comunicou por meio do Espírito Santo de Deus numa vigília, deixando muito claro que esse era o meu chamado e algo que eu pretendo me dedicar até quando o Senhor permitir, tá ok? Então, tenho orgulho de estar ligado à Escola Bíblica Dominical e creio que a Escola Bíblica Dominical é um movimento revolucionário no sentido de transformação, aperfeiçoamento, conscientização, fundamentação, edificação da vida dos crentes, tá ok? Podendo de fato fazer com que eles tenham uma atuação importante na sociedade de modo geral, tanto na igreja quanto no seu contexto social. A marcha pentecostal pelo país, você tem, somente para a gente ter uma pequena ideia, porque a gente vai trazer relatórios maiores. 1914, Uruburetama, Ceará, Maria de Nazaré, tá certo? Maceió, Alagoas, Gunavingren e outro Nelson. 1914 já estava se espalhando aí para Ceará, Uruburetama no Ceará e Maceió, capital de Alagoas. Em 1915, Roraima, lá no norte do país, Cordulino Teixeira Bastos. Em 1916, Macapá, tá certo? No estado do
Macapá, no Amapá, né? Clímaco Bueno Asa. Esse Clímaco Bueno Asa, de fato, foi um grande missionário, tá ok? Ele circulou por várias regiões, ele levou o evangelho a muitos lugares. Recife, Pernambuco, Adriano Nobre. Adriano Nobre, que é do início, né? Esteve junto com os missionários aí, saindo então da Igreja Batista, né? E aderindo a este movimento. Em 1917, Manaus, Severino Moreno de Araújo, no Amazonas, né? 1918, Natal, Rio Grande do Norte, Pregadores e Adriano Nobre. Então, primeiro, irmãos que tiveram contato com essa mensagem, né? Tiveram contato com o Evangelho, essa perspectiva pentecostal, começaram já o trabalho, e depois Adriano Nobre, né, oficialmente enviado para dar continuidade a esta missão. 1920, João Pessoa, Paraíba, Francisco Félix e esposa. Também nessa época de 1920, Rio de Janeiro, Gunavingre. Em 1920 ainda, entre 1920 e 23, Tubarão, Itajaí e Santa Catarina. Gunavingre também. São Paulo, São Bernardo, Gunavingre. Leva o evangelho a essas regiões. Tanto que ele passa, né, a liderança do Norte e Nordeste para os pastores nacionais e dedica-se exclusivamente ao trabalho para a região Sudeste e Sul. Você vê o trabalho de Gunavingre nessas regiões. 1921, São Luís do Maranhão, Clímaco Bueno Asa novamente. Vamos lá. 1922, Campina Grande, Paraíba, Manuel F., né, o Dudu. Felipe Neri Fernandes, Noroeste do Mato Grosso, Estrada de Ferro, Madureira, Mamoré, Paul John Aines e Eloy Bispo Sena, em 1923. Porto Velho, Rondônia, olha só onde os caras estão indo para levar o evangelho. Porto Velho, Rondônia, né? Então, mesmo com a dificuldade de locomoção da época, eles estão adentrando ao país, indo nas regiões mais interiores do país para proclamar o evangelho. Porto Velho, Rondônia, Paul John Aines, tá? Vitória do Espírito Santo, Daniel Berg, Galdino Sobrinho também e esposa. Em Fortaleza, capital do Ceará, Antônio Rego Barros. 1923, Niterói, Rio de Janeiro, Heráclito de Menezes. Também no Rio, crente do Pará, então irmãos que haviam aderido ao evangelho no Pará e migrando para cá, para o Rio de Janeiro, muitas das vezes vindo atrás de condições de emprego melhor, começam a pregar o evangelho nessa perspectiva pentecostal no Rio de Janeiro, bem como em Santos, São Paulo, crentes de Pernambuco, que haviam aderido ao pentecostalismo em Pernambuco e migraram para Santos e aqui pregaram, né, o poder de Deus. Em 1924, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Gustave Nordum. Você vê, né, a integração de estrangeiros que haviam migrado para cá, alguns deles aderindo ao pentecostalismo, integram agora esta igreja imensa, né, que está espalhada aí por todo o Brasil. 1926, Canavieiras, Bahia, Joaquim de Souza Carvalho. 1927, Belo Horizonte, Minas Gerais, Clímaco Bueno Asa. Aracaju, Sergipe, Sargento Ormínio. Teresina, Piauí, Raimundo Prudente de Almeida. Em Curitiba, Paraná, Pastor Bruno Skolimowski. Pastor Bruno Skolimowski. Você tem aí esse primeiro relatório, né, acerca do desenvolvimento do Evangelho, a marcha, né, do movimento pentecostal pelo Brasil. Estatística sobre o crescimento das igrejas no Brasil. Somente para a gente ter uma ideia, essa estatística é de 1910. Então, claro, uma estatística antiga, mas somente para a gente ter uma ideia, né, a respeito aí do desenvolvimento. Então, no censo de 1910, você tinha Católica Apostólica Romana, 123.280.172. Evangélicas, 42 milhões. Aí você tem todo aquele histórico, né, das aulas, Igreja Romana na América Latina, depois as missões protestantes para o mundo, onde você vê a entrada tardia dos movimentos protestantes, mesmo com essa entrada dos movimentos protestantes, uma lentidão no desenvolvimento evangelístico dessas igrejas, que muitas das vezes vieram para se dedicar a certos grupos sociais. Os ingleses para os ingleses, tá certo? E outros que vieram, né, alemães, entre eles também, norte-americanos também, Santa Bárbara do Oeste. Agora, quando o movimento pentecostal entrou de fato, tá ok?
e começaram a desenvolver um trabalho, esse trabalho foi voltado para os nacionais, esse trabalho foi voltado para os nativos e desenvolveu igrejas nativas e se fortaleceu e adentrou aos interiores do país, enfrentando ainda o autoritarismo que muitos ministros da Igreja Católica exerciam sobre pequenas cidades, em conluio até com as autoridades. Aí entra até a questão que a gente abordou já, né, da interferência maçônica, propagando ideias de liberdade de religião, vindo até, né, trazendo, né, importando ideias da Revolução Francesa. Então foi benéfico, sim, então tem que se reconhecer a questão da liberdade de religião, que eles estavam brigando, né, junto às lideranças, como benefício a si, né, ao seu movimento, e também a outros movimentos como as igrejas evangélicas. O Espiritismo, né, em 2010 contava 3.848.876. A Umbanda, Candomblé e religiões afro-brasileiras, 588.797. Outras religiões, 5.185.067. E os 100 religiões, 15.335.510. Tá ok? Brasileiros por sexo em cada região. Homens, você tem a apostólica romana, então você tem da maioria. Maioria mulheres, tá ok? Você observa tanto no catolicismo, quanto na igreja evangélica, tá ok? Quanto também no espiritismo, na Umbanda, tá certo? Somente com relação a outras religiões é que você vê uma modificação em relação a esse quadro, mas geralmente você observa um contingente maior de mulheres do que de homens nessas profissões de fé, tá ok? Crescimento. Então, você tem uma ideia aí acerca do crescimento dos evangélicos de 2000 para 2010, né, a fatia populacional que eles passaram a dominar. Né, então, você tem de 15,4% de 2000 para 22,20% de 2010. Com isso, você vai ter, nos próximos quadros, algumas projeções. Aí você tem algumas estatísticas específicas para regiões, tá? Então, região centro-oeste, nordeste, norte, sudeste e sul. Evangélicos de 91 a 2010, tá ok? E depois algumas projeções, indo de 11,5% a 26,8%, tá ok? E depois algumas projeções de 2011 e 2012. Então, somente para você ter uma ideia acerca de crescimento, acerca de como eles conseguiram um desenvolvimento bastante expressivo. Agora, em relação a alguns censos, né, de 91, 2000, 2010, tá ok? Então, somente para nós temos uma ideia acerca de projeções. Aqui em percentual, aqui em números, né? De 1.082.000 para 3.770.000. Então, você vê esse salto, né? Salto extraordinário. Os 26 estados e o Distrito Federal. Vamos lá. As regiões do Brasil. Norte está em verde. Acre, Rondônia, Amazônia, Amazonas, Roraima, Pará, Amapá e Tocantins. Eis aí a região norte. Nordeste, nós temos aí Maranhão, Piauí, Bahia, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe. Esse é o Nordeste, tá? Centro-Oeste, Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul. É Distrito Federal, né? Está também dentro dessa região. Sudeste, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, regiões do Brasil. As 5 regiões então, né? Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Agora, como se deu esse desenvolvimento? A partir desse mapa você começa a ter uma ideia. Tá certo? Primeira região, obviamente, Pará, né? A chegada dos missionários em Belém do Pará. E a partir daí você vê, conforme já foi indicado, aí você já consegue ver. O número 2 está no Ceará, devido a irmãos que tiveram contato com o movimento pentecostal aqui no Pará e indo para o seu estado, pregaram então o evangelho. Então você tem do Pará 1, no Ceará você tem 2, em Alagoas, que foi descrito ali também naquele mapa, 3, e assim por diante. A gente vai ver rapidamente, né, a marcha do pentecostalismo a partir desses grandes homens que levaram o trabalho para essas regiões. As pessoas e o ano mencionado se referem a quem primeiro levou a mensagem pentecostal e quando a pregou, não representando necessariamente quem e quando a Assembleia de Deus foi fundada em cada estado. Tá, okay? Então, quem levou primeiro a mensagem, não necessariamente a fundação oficial da igreja naquele estado, naquele local. A Assembleia de Deus se espalha pelo
Brasil, pela nossa nação, para a honra e glória da pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos lá. Região Norte, foi abordada ali. A região Norte é composta pelos estados de Roraima, Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Tocantins. Está localizada entre o maciço das Guianas ao norte, o Planalto Central ao sul, a Cordilheira dos Andes a oeste, o Oceano Atlântico a noroeste. Sua extensão territorial é de 3.853.397,2 km², sendo a maior região do Brasil, corresponde a aproximadamente 42% do território nacional. Possui uma população de cerca de 15,8 milhões de habitantes. Região Norte, dados específicos para a região Norte em percentual, em números, tá ok? Os estados, conforme mencionado ali já. E temos então aí Belém do Pará, obviamente, né, o início do trabalho, estado do Pará. Foi nesse estado onde essa história maravilhosa começou, quando em 19 de novembro de 1910 o navio Clement aportou em Belém do Pará, trazendo dos Estados Unidos os missionários pentecostais Daniel Berg e Gunnar Wingren, que depois de uma curta permanência entre os batistas, fundaram, junto com dissidentes da mesma missão de fé apostólica, ok? A missão de fé apostólica, que depois adotará o nome de Assembleia de Deus e se difundirá por toda a nossa nação. Em Roraima, em 1915, o pastor Cordulino Teixeira Bastos levou o evangelho para o estado de Roraima. Este foi o quinto. Então estamos dividindo por região. Então, para a região Nordeste, temos então Pará, agora Roraima, que foi o quinto estado brasileiro a receber a mensagem do evangelho. Cordulino Teixeira de Bastos, 1915, Roraima. Amapá, já começamos a falar sobre Clímaco Bueno Asa, 1916. Em 1916, o pastor Clímaco Bueno Asa leva o evangelho a este estado, que foi o sétimo estado brasileiro a ser alcançado pela missão das Assembleias de Deus na propagação do evangelho. Amazonas, Severino Moreno de Araújo, 1917. Amazonas. Em 1917, o pastor Severino Moreno de Araújo leva a mensagem do evangelho ao estado do Amazonas, que foi o oitavo estado brasileiro a receber a mensagem do evangelho. Para Rondônia, nós temos Paul John Haynes, 1922. Em 1922, o pastor Paul John Haynes leva a mensagem do evangelho ao estado de Rondônia, que foi o 12º estado brasileiro a receber a mensagem do evangelho. No Acre, temos Manuel Pirabas, 1932, Acre. Em 1932, o pastor Manuel Pirabas leva a mensagem do evangelho ao estado do Acre, que foi o 22º, então mesmo tendo estados próximos ali, o Acre foi o 22º estado, tá certo, a ser alcançado, estado brasileiro a receber a mensagem do evangelho. Manuel Pirabas, 1932. Tocantins, né, Antônio Moreira e também crentes da Assembleia de Deus de Madureira, no Rio de Janeiro, 1936, tá ok? Tocantins, 1936, o pastor Antônio Moreira e crentes da Assembleia de Deus de Madureira, no Rio de Janeiro, levam o evangelho ao estado do Tocantins, que foi o 23º estado brasileiro a receber a mensagem do evangelho. Região Nordeste agora, vamos ver quem foram os pioneiros. Em relação à região Nordeste do país, nós temos então esses pioneiros que primeiro levaram o evangelho para esses lugares. Veja só. O Nordeste brasileiro é formado pelos estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. Sua área é de 1.554.257 km². Abriga uma população de aproximadamente 53.081.950 habitantes. Esses estão distribuídos em 9 estados. O grande número de cidades litorâneas contribui para o desenvolvimento do turismo na região. Os números em percentuais, tá ok? Em números, né? Percentuais, os números. A região Nordeste do Brasil, conforme já indicado. Temos então Ceará, Maria Nazaré. Maria Nazaré, amiga lá de Celina de Albuquerque, 1914, segunda pessoa batizada com o Espírito Santo no Brasil. Temos então, né, a irmã Maria Nazaré.
A irmã Maria Nazaré, que morava em Belém do Pará, foi a segunda pessoa batizada com o Espírito Santo no Brasil. Quando foi batizada, cantou um hino espiritual, conforme o relato de Gunnar Wingren. Em 1914, ela vai à sua terra natal, o estado do Ceará, que é o segundo, então, a ser alcançado com a mensagem da pregação pentecostal, do Evangelho. O segundo estado do Brasil a receber a mensagem pentecostal, a fim de que seus parentes na Serra de Uruburetama também recebessem o Evangelho, conforme relatado aí, Foi desprezada por eles, mas não desistiu. Encontrou apoio em uma igreja presbiteriana independente, dirigida por Raimundo Salles Gomes e seu genro Vicente Salles Bastos, que mais tarde tornou-se obreiro das Assembleias de Deus. Depois desse despertar, a igreja em Belém do Pará envia o pastor Adriano Nobre de Almeida, a fim de dar continuidade a esse trabalho. Aqui o barulho é a minha filha tentando roubar aqui meu copo com água. Não para beber, mas para fazer bagunça. Então desculpem aí por esse barulho. Toma aqui, meu amor. Isso. Pronto. Leve lá. Então temos aí a obra chegando até o estado do Ceará, Depois, primeiro abrindo caminho a irmã Maria Nazaré, depois indo para auxiliar o irmão Adriano Nobre de Almeida, encontrando apoio nessa chamada a Igreja Presbiteriana Independente, dirigido por Raimundo Salles Gomes e Vicente Salles Bastos. Então temos aí o início da obra pentecostal no estado do Ceará, nordeste brasileiro. Para Alagoas, nós temos o próprio Gunnar Wingren, e Otto Nelson. O próprio Gunnar Wingren e Otto Nelson, que se envolveram aí no propagação do Evangelho no estado de Alagoas, em 1914. Em 1914, os missionários Gunnar Wingren e Otto Nelson levaram o Evangelho ao estado do Alagoas, que foi o terceiro estado brasileiro a receber a mensagem do Pentecostes. Maravilhoso. Agora na Paraíba, Manuel Francisco Dudu, 1914, Paraíba. Em 1914, o pastor Manuel Francisco Dudu leva a mensagem pentecostal ao estado da Paraíba, que foi o quarto estado brasileiro a receber a mensagem do Pentecostes. Então temos aí este evangelista para o estado da Paraíba, esse grande homem de Deus, que leva então a pregação pentecostal a esse importante estado do Nordeste brasileiro, a Paraíba. Estado de Pernambuco, minha terra, certo? Minha terra natal. Adriano Nobre, 1916, a imagem do pastor Adriano Nobre. Em 1916, o pastor Adriano Nobre leva a mensagem pentecostal ao estado do Pernambuco, que foi o sexto estado brasileiro a receber a mensagem do Pentecostes. Pregadores desconhecidos e também Adriano Nobre, que em 1918 vão ao Rio Grande do Norte. Então primeiro irmãos que aderiram à pregação pentecostal, começaram a desenvolver trabalhos, geralmente em casas, em pontos de pregação, e depois oficialmente Adriano Nobre é enviado para iniciar oficialmente o trabalho ali no Rio Grande do Norte. Em 1918, pastor Adriano Nobre e irmãos que, vindos de outros estados antes dele, levaram a mensagem pentecostal ao estado do Rio Grande do Norte, que foi o nono estado brasileiro a receber a mensagem pentecostal. No Maranhão, novamente, nós temos a contribuição do importante propagador da mensagem, Clímaco Bueno Asa, 1921. No Maranhão, em 1921, o pastor Clímaco Bueno Asa levou a mensagem pentecostal ao estado do Maranhão, que foi o 10º estado brasileiro a receber a mensagem pentecostal. Para a Bahia, temos Joaquim de Souza Carvalho, em 1926. Bahia, em 1926, o pastor Joaquim de Souza Carvalho levou a mensagem pentecostal ao estado da Bahia, que foi o 16º estado brasileiro a receber a mensagem pentecostal. Raimundo Prudente de Almeida, em 1927, dirige-se ao Piauí para levar esta pregação. Em 1927, o pastor Raimundo Prudente de Almeida levou a mensagem pentecostal ao estado do Piauí, que foi o 17º estado brasileiro a receber a mensagem pentecostal. Para o Sergipe, chamado Sargento Armínio,
Sargento Armínio, 1927. Sergipe, 1927. O Sargento Armínio levou a mensagem pentecostal ao estado do Sergipe, que foi o 19º estado brasileiro a receber a mensagem pentecostal. Região Sudeste agora. A região Sudeste foi muito atingida pelo trabalho dos missionários estrangeiros, né? Então, conforme a região Norte se estabeleceu, eles entregaram a liderança a pastores nacionais e se dedicaram ao trabalho, tá ok? Ao trabalho na região Sudeste, Sudeste e Sul. Os estados que formam a região Sudeste são Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Situa-se na parte mais elevada do Planalto Atlântico, onde estão as serras da Mantiqueira, do Mar e do Espinhaço. Sua extensão territorial é 924.511,3 km². Abriga uma população de 80.364.510 habitantes, correspondendo a aproximadamente 40% do contingente populacional brasileiro. A densidade demográfica é de 87 habitantes por quilômetro quadrado, sendo a região mais populosa e povoada do país. Mesmo esses dados sendo desatualizados, isso prevalece, isso permanece, aliás, né? Permanece sendo a região de maior densidade demográfica do país. Então temos aí percentuais, alguns números e os dados, né, que interessam a nós. Região Sudeste, os estados conforme indicado aí. Espírito Santo, Galdino Sobrinho e esposa, 1922. Em 1922, o pastor Galdino Sobrinho e sua esposa levaram a mensagem pentecostal ao estado do Espírito Santo, que foi o 11º estado brasileiro a receber a mensagem. O Rio de Janeiro foi evangelizado, né, pela mensagem pentecostal a partir de crentes vindos do estado do Pará, crentes que tiveram contato com a mensagem pentecostal no Pará, né, onde começou essa marcha, e em 1923 se dirigiram então ao Rio de Janeiro, talvez até migrando para lá, né, buscando às vezes oportunidades melhores de trabalho, e por lá começaram a pregar o evangelho, né, com essa perspectiva pentecostal. Então em 1923, crentes vindos do estado do Pará levaram a mensagem pentecostal ao estado do Rio de Janeiro. Temos aí essas informações que são fundamentais para nós, né? Vindos do estado do Pará, levaram a mensagem pentecostal ao estado do Rio de Janeiro, que foi o 13º estado brasileiro a receber a mensagem pentecostal. 13º. Aí um irmão muito importante, que inclusive muitos dos seus hinos constam nas nossas harpas até hoje, e é certo que seja assim, né? O irmão Paulo Leivas Macalão. Toda vez que você vê PML, né, ao final, nessa sigla no final do hino, PML, Paulo Leivas, PLM, né? PLM, Paulo Leivas Macalão. Sempre que você vê essa sigla ao final do hino, esse hino é de autoria de Paulo Leivas Macalão. Este irmão que foi batizado por Gunnar Wingren, tá? Eu não me recordo se foi Gunnar Wingren ou Daniel Berg, mas foi batizado por um desses dois. Acredito que tenha sido Gunnar Wingren mesmo. Foi batizado por Gunnar Wingren e depois acontece essa cisão, tá certo? Então separa-se a convenção do Madureira, no Rio de Janeiro. Então fica uma convenção à parte aí da Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil. Ele exerce um trabalho muito importante no Rio de Janeiro e propagando também para outros estados, tá ok? Então vemos aí a participação da Assembleia de Deus, chamada Assembleia de Deus do Madureira. Paulo Leivas Macalão, que é do Rio de Janeiro, que foi do Rio de Janeiro, né? Já partiu para o Senhor. Para São Paulo nós temos crentes vindos de Pernambuco. Então você viu lá, né, o evangelho alcançando, né, a mensagem pentecostal, alcançando o estado de Pernambuco, e na mesma situação, irmãos de Pernambuco, deslocando-se para cá, para São Paulo, trouxeram então a pregação do evangelho a partir dessa perspectiva pentecostal. São Paulo. Em 1923, crentes vindos do estado de Pernambuco levaram a mensagem pentecostal ao estado de São Paulo, que foi o 14º estado brasileiro a receber a mensagem pentecostal. Minas Gerais, novamente, Clímaco Bueno Asa, 1927. Em 1927, o pastor Clímaco Bueno Asa levou a mensagem pentecostal ao estado de Minas Gerais, que foi o 18º estado brasileiro a receber a mensagem, tá ok? A mensagem pentecostal, 18º estado. Região Sul, agora, região Sul do Brasil.
O sul do Brasil é formado pelos estados de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Sua extensão territorial é de 576.409,6 km². Sua população é estimada em 27 milhões de habitantes. Temos aí a região sul do Brasil. Percentuais, os números, né? Aqui a região conforme indicada, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, Gustavo Nordum, 1924, Rio Grande do Sul. Em 1924, o pastor Gustavo Nordum levou a mensagem pentecostal ao estado do Rio Grande do Sul, que foi o 15º estado brasileiro a receber a mensagem. Bruno Skolimowski, né, que já foi presidente da CGADB, 1928, Paraná. Em 1928, o pastor Bruno Skolimowski, polonês, se não me engano, de origem polonesa, levou a mensagem pentecostal ao estado do Paraná, que foi o 20º estado brasileiro a receber a mensagem pentecostal. André Bernardino da Silva, 1931, Santa Catarina. Em 1931, o pastor André Bernardino da Silva levou a mensagem pentecostal ao estado de Santa Catarina, que foi o 21º estado a receber a mensagem pentecostal. Região Centro-Oeste, para encerrar essa marcha do pentecostalismo da Assembleia de Deus ao longo do território nacional, expandindo o trabalho missionário extraordinariamente, tá ok? No nosso país. A região Centro-Oeste é composta pelo estado de Goiás, Mato Grosso do Sul, que alguns já cogitaram até em chamar de estado do Pantanal, mas não foi aceito, né? E pelo Distrito Federal, sua área de 1.604.850 km, ocupando aproximadamente 18,8% do território do Brasil, tendo a segunda maior extensão territorial entre as regiões brasileiras, sendo menor apenas que a região norte. Conforme contagem populacional realizada pelo IBGE, a população total é de 14.058.094, cuja densidade demográfica é de 8,7 habitantes por quilômetro quadrado. Aí percentuais, números, a região conforme indicado, Mato Grosso do Sul, Goiás e Brasília, o Distrito Federal. Antônio Moreira e crentes da Assembleia de Madureira. Olha aí o Madureira, né? Muito presente aí na região Centro-Oeste. Antônio Moreira e crentes da Assembleia de Deus de Madureira, do Rio de Janeiro, 1936, Goiás. Em 1936, o pastor Antônio Moreira e crentes da Assembleia de Deus de Madureira, no Rio de Janeiro, levam o evangelho ao estado de Goiás, que na época englobava os territórios de Goiás e Tocantins. Estavam juntos, né? Depois foi feita a separação dos territórios. Foi o 23º estado brasileiro a receber a mensagem pentecostal. Temos o Mato Grosso, Eduardo Pablo Joerck, 1936. Mato Grosso, em 1936, o pastor Eduardo Pablo Joerck levou a mensagem pentecostal ao estado do Mato Grosso, que foi o 24º estado brasileiro a receber a mensagem pentecostal. Mato Grosso. Juvenal Roque de Andrade, 1944, Mato Grosso do Sul. Em 1944, o pastor Juvenal Roque de Andrade levou a mensagem pentecostal ao estado do Mato Grosso do Sul, que foi o 25º estado brasileiro a receber a mensagem pentecostal. Vamos lá, encerrando já essa marcha do pentecostalismo. Grupo de pastores da Assembleia de Deus do Madureira em Goiás. Então, do Rio de Janeiro, partiram para Goiás. De Goiás, partiram então para a capital, né, do Brasil, Distrito Federal. Distrito Federal, em 1956, os pastores da Assembleia de Deus do Madureira em Goiás levaram a mensagem pentecostal ao Distrito Federal, que foi o 26º lugar nesta nação a ser alcançado com a mensagem do Evangelho integral pregado pelos pentecostais. Maravilhoso. Esse quadro é para nós termos uma visão panorâmica acerca desse desenvolvimento, tá ok? Desde a reforma até o pentecostalismo. Então você tem a reforma da igreja protestante do século XVI. Da reforma, você tem o surgimento, né, das igrejas luteranas, reformadas ou presbiterianas, né, a partir de Calvino, e a igreja episcopal anglicana, né, separada pelo rei Henrique VIII, tá ok? Então, a partir dessas, você tem os diversos movimentos que vão se destacar deles e
levar, principalmente se engajar nos grandes movimentos missionários, que vão constituir as igrejas nas 13 colônias, depois vão para outros territórios, tá ok? Os pietistas que saem da igreja luterana, tá certo? O reavivacionismo, depois que surge entre as igrejas, né? O puritanismo, que se destaca da igreja anglicana, tá ok? E os movimentos de santidade, movimentos holiness, tá ok? Já dentro das igrejas que estavam estabelecidas em território norte-americano, tá? A partir da pregação de John Wesley, né? Pré-pentecostalismo, então ele começa a distinguir aí, ó, Associação Nacional para a Promoção de Santidade. Então você tem as grandes organizações que estão trabalhando, né? Primeiro nesse movimento holiness, esse movimento de incentivar a santificação plena, incentivar uma prática cristã mais autêntica, tá? Então esses grupos começam a se mobilizar. Associação Nacional para a Promoção de Santidade, 1867. Aliança Evangélica, 1867 também, busca dos fundamentos para a cooperação. E aí, destes encontros, desses grupos, dessas organizações, entre 1900 e 1920, você tem o chamado Evangelho Social, você tem o movimento ecumênico, tá ok? Então, algumas parcelas vão tentar uma agregação, né, entre as igrejas, né, uma proposta de um ecumenismo, mas você tem também o chamado fundamentalismo, que é quando algumas denominações, de fato, em oposição a certas linhas de pensamento que começavam a aderir a certas ideias oriundas do liberalismo, se fortalecem numa interpretação bíblica, tá ok? Na premissa de que a Sagrada Escritura é inspirada e é inerrante. E a partir dessa perspectiva é que eles estruturam sua teologia. A partir da perspectiva de tendo a Bíblia como seu fundamento. Então, essa perspectiva de fundamentalismo é nesse sentido, que a Bíblia é o seu fundamento. Tá ok? Então temos aí algumas igrejas que estão organizadas nesse viés. Então, tendo como origem a Associação Nacional para a Promoção de Santidade, movimento de santidade entre metodistas e protestantes nos Estados Unidos, 1840 e 1900, né? Os chamados holiness, né? A partir deles, você tem toda uma sequência, né, de datas e movimentos que daí advieram. 1899, Pentecostal Holiness Church, uma igreja denominada Igreja Holiness, né? Pentecostal Holiness. Então, por que, né, essa organização? Por que essa institucionalização? Porque muitos desses holiness tiveram facilidade em aderir ao movimento pentecostal, né? Em abraçar essa manifestação do pentecostalismo. Só que muitas das igrejas nas quais eles congregavam, já desempenhando, né, esse trabalho de santificação, de incentivo, né, uma prática cristã mais dinâmica, né, mais autêntica, muitas dessas igrejas não aceitaram esse movimento pentecostal. Então, começou a ter a necessidade de o estabelecimento de uma igreja, né, entre eles, uma igreja holiness. Church of God de Cleveland, 1907. Church of God in Christ, de 1907 também. Igreja dos Nazarenos, United Holy Church of America, de 1886. 1898 você tem Fire Baptist Holiness Church. E em 1901 União Pentecostal, né? Pentecostal Union. Explosão Pentecostal, né? Então, a partir desses desenvolvimentos, dessas igrejas, dessas organizações, o pentecostalismo vai ter então uma expansão extraordinária, principalmente com os movimentos de Topeka, da Rua Azusa e depois das grandes organizações para a propagação com movimentos missionários tanto internos nos Estados Unidos quanto mundiais. Então ele coloca aí, Explosão Pentecostal, eventos de Topeka, Apostolic Fight Movement, 1901, Charles Parham, né, 1873 a 1829, que foi muito importante, principalmente para o pensamento teológico a respeito disso, a respeito dos dons do Espírito Santo, da manifestação do Espírito Santo, mesmo depois ele ficando saindo do foco, né, mas ele foi importante de princípio. William Seymour teve contato com as aulas de Parham, tá certo? Com os estudos de Parham.
e a partir disso vai desenvolver numa outra perspectiva, mas tendo como origem, né, esses estudos a partir de Charles Fox Parham, né? Então, William Seymour da Rua Azusa Street, né? Rua Azul Street seria uma redundância, né? Uma vez que Street é rua. 1906, William Seymour. Então, a partir daí, de William Seymour, você vai ter, 1914, Assembly of God General, Concílio Geral. Concílio Geral das Assembleias de Deus. Então, dentro daquilo que já estavam explicando, né? Quando começamos a falar de Assembleia de Deus nos Estados Unidos. Um monte de igrejas pentecostais que estavam surgindo, muitas delas como iniciativa, a partir daqueles que tiveram contato com o batismo com o Espírito Santo, né? Por exemplo, na Rua Azusa, né? E muitos que estavam sendo expulsos de suas igrejas, né? Das suas denominações, então tendo a necessidade de se organizar como igrejas. Então surgindo um monte de pequenas igrejas que agora são reunidas nesse concílio. Então a assembleia dessas igrejas, assembleias de igrejas pentecostais, tá certo? Reunidas, né? Aí como Assembleia de Deus. Então primeiro essa assembleia como um concílio geral e depois a igreja, especificamente a Igreja Assembleia de Deus. Church of God by Fight, Pentecostal Assemblies of World, uma organização mundial da Assembleia de Deus agora, 1914, né? Para 1924, Pentecostal Church, Igreja Pentecostal. Daí também, Pentecostal of Assembly of Jesus Christ, né? Igreja Pentecostal de Jesus Cristo. Missão Apostólica, tá ok? Missão de Fé Apostólica, 1906. 1907, Avenida Norte, Missão Chicago de William Durham. Ó a missão de Durham aqui, ó. William H. Durham, 1873 a 1912, de Chicago. Daí vieram, né, a partir desse movimento, Avenida Norte, Missão Avenida Norte, Chicago, William H. Durham. A partir daí tiveram contato Luiz de Franciscon, Daniel Berg, Gunnar Wingren e também Aimee McPherson. Tá, okay? A partir do pentecostalismo em Chicago por Durham. Ainda esqueci de citar de 1945 United Pentecostal Church, Igreja Pentecostal Unida. Mas a partir desse Missão de Fé Apostólica, 1906, Missão da Avenida Norte, né, Chicago, William Durham. E dentro dessa linha, temos aí, ó, influência de Durham, 1907-1910, sobre a Assembleia Cristiana e seus fundadores Luiz Franciscon e Peter Ottolini. Ok? Então, Franciscon e Ottolini, Congregação Cristã no Brasil, São Paulo e Paraná, Luiz Franciscon, nessa linha, né? E também influência de Durham sobre Daniel Berg, 1844-1963, e Adolf Gunnar Wingren, 1879 a 1933, em Chicago, tá ok? Em 1910, Congregação Cristã. 1911, primeiro Missão de Fé Apostólica no Belém do Pará. E Daniel Berg e Gunnar Wingren, né? E depois da Assembleia de Deus, também aí em Belém do Pará. Ainda ele puxa uma linha aí para 1923, Internacional in the Fall Square Gospel. Então temos aí um outro desdobramento, né, para este entroncamento de missões pentecostais pelo mundo, né, de organizações e propagação do evangelho a partir da perspectiva pentecostal. Quis trazer isso aqui porque ele traz desde a reforma o entroncamento, né, de missões, o desdobramento do trabalho que nos conduz até a situação da nossa Igreja Assembleia de Deus, tá certo? Então, para você ter uma visão geral, uma vez que estamos caminhando já para o final. Então, a partir daqueles números, temos aí algumas projeções. Religião entre os brasileiros. Veja o número da pesquisa Datafolha. Católicos, evangélicos, pentecostais. Então, a partir da atuação intensa de Igreja Congregação Cristã do Brasil e Assembleia de Deus, você tem a necessidade da análise dos evangélicos pentecostais, diferenciando-se até, tá certo, de outros movimentos. Então, católicos, evangélicos pentecostais, evangélicos não pentecostais, né? Então, os pentecostais criaram um subgrupo, tá certo? Para, né, ficar aí entre o grande número de católicos, que ainda existe devido a todo um processo histórico e tradição, né? Os pentecostais e os não pentecostais. Aí depois disso vem espíritas, né? Vem religiões afro, não religiosas e tudo mais, tá ok?
Então temos aí, ó, só para a gente entender, né, a queda que está tendo no quadro aí, né, visita de Bento XVI, visita de Papa Francisco e a queda, né, nessa projeção. Os pentecostais em ascensão, os não pentecostais mais evangélicos também numa ascensão menor, tá ok? E os espíritas aí se mantendo, né, na verdade numa queda, né, não tão brusca, mas numa queda. Católicos, evangélicos de modo geral, sem religião, tá certo? E demais religiões. Então, nesse quadro colocado aí ao lado, né? Vamos lá, terminando. Como está a situação? Ó? Católicos, né, que está 35,2%. Evangélicos pentecostais, 23,9%. Olha o tamanho da fatia. Só para evangélicos pentecostais, tá? Olha o tamanho da fatia. Protestantes tradicionais, 4,5%. Sem crer, mas sem uma religião, não está ligado a uma religião, né, oficial, 17% aí. Espírita, tá certo? Temos aí 4,5%. Crença particular, 2,3%. Afro-brasileiros, 1,1%. Orientais, né, temos a entrada de várias religiões orientais, 1,1%. Judaico, aliás, está também, né, dentro desse 1,1 também a religião judaica, né? Os judeus que estão aqui, que aderem na religião judaica. Os ateus, 3,4, tá ok? Agnósticos, então aqueles que dizem, nós não dizemos que não exista um Deus, mas não temos como investigar se de fato existe, então eles ficam como que no meio termo, né? Estão em dúvida, agnósticos, né? Agnose, não conheço, não sei. Gnose, conhecimento, negativo, não conheço, não sei. Agnósticos, 3,4. E outros que ele coloca aí 1,1, né? Mas olha o tamanho da fatia dos evangélicos pentecostais. Você olha para isso e você entende qual foi o resultado do extraordinário trabalho realizado, tá ok? Por essas denominações, por esses grandes homens e mulheres de Deus que partiram pelo território nacional levando o evangelho. Por isso que eu fiz questão de ler para você acerca desses pioneiros no trabalho evangelístico nos estados do nosso país. E aí a projeção que eu havia falado, tá certo? Então, projeta para 2030 os evangélicos e os católicos inverterem, né? Os evangélicos, se continuarem nessa marcha, vão ultrapassar os católicos em 2030. O conteúdo que eu falei para vocês, né? Que eu obtive aí numa pesquisa. Então, o comemorativo, esse conteúdo comemorativo dos 100 anos de Pentecostes, em 15 de setembro de 1909, o crente batista sueco Daniel Berg recebeu o batismo com o Espírito Santo. Então, temos aí esse conteúdo comemorativo, né, que eu quero com ele encerrar aí a minha contribuição para o seu conhecimento acerca da história da nossa igreja. Então, temos aí em novembro de 1909, numa conferência sobre despertamento espiritual em Chicago, olha lá, Chicago, como indiquei para vocês, o pastor batista sueco Gunnar Wingren recebeu o batismo. Isso aí também a gente já viu, que ele já estava exercendo o pastorado junto aos batistas quando recebeu o batismo com o Espírito Santo, lá nos Estados Unidos. Gunnar Wingren e Daniel Berg se conheceram em 1909 na cidade de Chicago, aí movimento de Durham, né? Os dois receberam de Deus naqueles dias uma clara e direta chamada missionária. Adolf Uldin profetizou para Gunnar Wingren e Daniel Berg que eles iriam para um lugar chamado Pará. Wingren descobriu num mapa na biblioteca de sua cidade que Pará é um estado do norte do Brasil. Olha aí o profeta Adolf Uldin. Graças a Deus, né? Louvado seja Deus por ter usado seu servo, né? O navio, decididos a atender ao chamado divino para a obra missionária no Brasil, embarcaram em Nova York no dia 5 de novembro de 1910, o navio Clement. Após 14 dias de viagem, Gunnar Wingren e Daniel Berg desembarcaram no porto de Belém do Pará, 19 de novembro de 1910. Aí uma imagem de época, né? A irmã Celina de Albuquerque, membro da Igreja Batista do Belém, criou uma mensagem pentecostal pregada pelos dois jovens missionários, recebeu o batismo com o Espírito Santo dia 2 de junho de 1911, a 1 hora da madrugada. Com a presença de 18 pessoas que saíram da Igreja Batista, lemos aí Emílio Conde e também a ata, tá certo, da reunião dos batistas.
mais os missionários Gunnar Wingren e Daniel Berg, foi iniciada a missão de fé apostólica na Casa Serena de Albuquerque, no dia 18 de junho de 1911. Parte dos fundadores da AD Belém, que ainda viviam por ocasião do cinquentenário da Assembleia de Deus no Brasil, em 1961. Da esquerda para a direita, Teresa da Silva, Jesus Dias Rodrigues, Manuel Maria Rodrigues, Serena de Albuquerque, Antônio Mendes Garcia e Maria de Jesus Nazaré, que foi a pioneira, né, da mensagem pentecostal no Ceará, em Uruburetama, né, como falamos. Olha o nome aí, Assembleia de Deus. Em 11 de janeiro de 1918, houve o registro oficial da igreja em Belém como Sociedade Evangélica Assembleia de Deus. Daniel Berg e Gunnar Wingren, juntamente com os primeiros membros da igreja, começaram a realizar cultos em outros locais em Belém e a evangelizar em lugares distantes dessa cidade, principalmente nas ilhas paraenses. Daniel Berg comprou até um barco para fazer o evangelismo dessas comunidades ribeirinhas, tá certo? Na ilha de Marajó, nas ilhas ali, tá certo? Ao longo, né, do estado do Pará. Em 1914 começaram a chegar novos missionários. Os primeiros foram os suecos Otto e Adna Nelson, que vieram dos Estados Unidos. Samuel e Lina Nystrom chegaram em 1916 como os primeiros missionários suecos enviados oficialmente pela igreja Filadélfia. Petrus, esqueci o outro nome do irmão, mas que era amigo pessoal de Daniel Berg, né? Igreja Filadélfia de Estocolmo. Frida Wingren, que casou no Brasil com o missionário Gunnar Wingren, foi a primeira missionária enviada em 1917 pela Igreja Filadélfia de Estocolmo, Suécia. Em 1918 chegaram Joel e Signe Carlson e logo foram estabelecer a Assembleia de Deus de Recife, Pernambuco. A partir de então vieram outros missionários e missionárias da Suécia, Noruega, Finlândia, Inglaterra e de outras partes da Europa para trabalhar em diferentes regiões do Brasil. Aí de fato, houve uma grande iniciativa maciça, né, para a propagação, para o estabelecimento, para a estruturação desta grande obra aqui no estado, aqui no país do Brasil, tá ok? Bem cedo a igreja começou a ordenar seus primeiros pastores: Isidoro Filho, 1912, Absalão Piano, 1913, Crispiniano de Melo, tá certo? Pedro Trajano, Adriano Nobre de Almeida. Olha o Clímaco Bueno Asa aí, né, que foi bastante mencionado, né? 1918. João Pereira de Queiroz, 1919. José Paulino Estumano de Moraes, 1919. E o Bruno Skolimowski, né? Falado também, que levou o evangelho para o Paraná. A Assembleia de Deus começou a ser estabelecida para além do estado do Pará por meio do árduo trabalho de membros das igrejas. Esta foi, tá certo, a receita para o imenso crescimento dessa igreja. E isso, na verdade, não mudou. Continua tendo a mesma necessidade. Missionários estrangeiros e pregadores nacionais impelidos pelo poder pentecostal e cheios do fervor evangelístico, como Maria de Jesus Nazaré, que começou a pregar no Ceará em 1914. Foi rejeitada pela sua família, mas Deus levantou ali meios pelos quais continuar trabalhando e encontrar apoio por meio de outros irmãos. Com a bênção de Deus e o intenso trabalho de seus membros, as Assembleias de Deus avançaram por todo o país, alcançando em 50 anos de fundação, mais de 700 mil membros. A partir de 1922, com a preocupação com o desenvolvimento bíblico doutrinário de seus obreiros, as Assembleias de Deus começaram a promover escolas bíblicas de obreiros, né, conforme mencionado já. A partir da década de 30, chegaram os primeiros missionários enviados pela Assembleia de Deus norte-americanas. Dentre os maiores destaques estão Orlando Boyer, da obra Espada Cortante. Tenho aqui 2 comentários e uma enciclopédia dele, Orlando Boyer. N. Lawrence e Alice Olson, 1938. John Peter Colenda, que eu mencionei também, né, a IBAD, e Família, 1939. Benhard Johnson e Família, 1958. João Colenda Lemos e Ruth Doris Lemos, 1951. E Benhard Johnson Jr., 1957.
Grandes nomes aí da teologia assembleiana. Ó, Boa Semente e o Lições Bíblicas, né? Minha ferramenta de trabalho, né, para a honra e a glória do nome do Senhor. Os missionários e pastores nacionais se preocuparam desde os primeiros dias da igreja com a escola dominical e começaram a provê-la com a literatura necessária por meio de lições nos primeiros periódicos e com as revistas Lições Bíblicas a partir de 1930. A harpa cristã, tá aí, as imagens, né, da harpa cristã. A partir de 1922 começou a circular o inário oficial Harpa Cristã, um instrumento por meio do qual a enologia pentecostal consolidou-se em todo o país. Vamos lá. Pastores nacionais e missionários suecos realizaram pela primeira vez a Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, ano de 1930, na Assembleia de Deus de Natal, Rio Grande do Norte. E aí foi decidido, né, que os pastores nacionais assumiriam a igreja na região norte e nordeste e os estrangeiros trabalhariam intensamente para a região sudeste e sul para propagar o evangelho nessas regiões. Mensageiro da Paz. Em 1930 começou a circular o Mensageiro da Paz, jornal oficial da Assembleia de Deus no Brasil. A grande concentração pentecostal no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, de 1961. Foi o ponto alto das comemorações do cinquentenário da Assembleia de Deus no Brasil. Prédio sede da Convenção Geral da Assembleia de Deus no Brasil, CGADB, no Rio de Janeiro, onde se reúne a liderança nacional da denominação. Ao longo de 100 anos, o Senhor tem levantado grandes nomes tais como Nels Nelson, Gustavo Nordum, Paulo Leivas Macalão, grande homem de Deus, é autor de muitos hinos que estão presentes aí na harpa cristã, Cícero Canuto de Lima, importantíssimo pastor, José Teixeira Rego, Francisco Pereira do Nascimento, João Batista da Silva, Antônio Petrolino dos Santos, José Amaro da Silva, João Alves Correia, João Pimentel de Carvalho, Túlio Barros Ferreira, Alcebiades Pereira de Vasconcelos, Anselmo Silvestre Sebastião, Rodrigues de Souza, Satiro Loureiro, e temos aí, né, o pastor José Wellington Bezerra da Costa e o pastor José Wellington Júnior, né, que está atualmente aí à frente da Convenção Geral. A partir do final dos anos 80, a Assembleia de Deus no Brasil ganharam um novo tempo de expansão, crescimento, tendo à frente da CGADB o pastor José Wellington Bezerra da Costa, presidente da mesa diretora. Muito bem, está aí o nosso pastor José Wellington Bezerra da Costa. Pastor José Wellington Júnior, tá certo? Presidente do Conselho Administrativo, pastor Ronaldo Rodrigues de Souza, diretor executivo, prédio sede da Casa Publicadora da Assembleia de Deus, a CPAD, em Bangu, no Rio de Janeiro, editora fundada em 1940, marco da grandeza do Ministério da Literatura e de outras atividades fundamentais para o crescimento da Assembleia de Deus no Brasil e no mundo. Aí, a esta altura, o que eu quero fazer? Eu quero trazer duas contribuições aqui. Vou trazer aqui uma última contribuição e a gente encerra com outras apresentações aqui nesse quadro comemorativo. Mas preciso trazer para vocês a contribuição, para encerrar nossa aula, de pentecostalismo e pós-modernidade, tá ok? De César Moisés de Carvalho, porque estamos falando aí nesse quadro acerca de CPAD, e então faz menção de trabalho teológico, né? Então eu quero trazer um apontamento aqui, tá certo? Desse trecho do livro, acerca da teologia no movimento pentecostal. Veja só o que nos diz aqui na página 307. É possível falar de uma teologia pentecostal? Primeiramente, é imprescindível reconhecer o óbvio, ou seja, que a diversidade mundial do pentecostalismo torna quase impossível falar de uma teologia pentecostal, pois ainda não se conseguiu amadurecer uma teologia da fé cristã sob a perspectiva do pentecostalismo clássico. Não obstante, conforme escrevemos em artigo na Revista Obreira Aprovado, CPAD, isso não significa, porém, que o pentecostalismo não tem doutrina, pois, como se sabe, as crenças principais do movimento seguem a esteira das doutrinas mestras apresentadas na religião cristã. Contudo, é preciso admitir, um sistema teológico de fato o grupo não possui.
Aqui está a explicação do título desse capítulo. Não é possível falar em uma matriz teológica do pentecostalismo clássico, pois a sua diversidade não permite. Auscultando os dados históricos, percebe-se que o mais apropriado é falar em matrizes no plural. Isso porque, diferentemente dos demais grupos ou expressões do cristianismo, o pentecostalismo não possui um fundador, alguém que de maneira solo possa reivindicar sua criação. Ele é um movimento, acontecimento e ou postura que parece inicialmente espontâneo, gerado pela não aceitação das mesmas verdades e da inércia religiosa, surgindo geralmente da iniciativa leiga. Isso é maravilhoso do pentecostalismo. É exatamente essa não aceitação dessa inércia, desse congelamento que geralmente caracterizou outros movimentos, tá ok? Que de fato prejudicaram o desenvolvimento das ações missionárias, da propagação do evangelho, e como resposta o Espírito Santo de Deus trouxe esse importante movimento pentecostal. Assim, não existe uma teologia pentecostal porque não há um bloco monolítico chamado movimento pentecostal, mas uma massa gigantesca de adeptos com uma multiplicidade identitária, acomodada nas centenas de denominações que, apesar de possuir pontos centrais de convergência, que para mim é o suficiente, tornam-se muito diferentes em suas percepções da realidade e passam a refletir teologicamente, ele coloca aqui entre parênteses e como uma interrogação, de acordo com a sua experiência fundadora. Como já sabido, a experiência fundadora acaba perturbando o dogma que antes parecia inquestionável. Por isso, inúmeras vezes durante a história, o pentecostalismo foi acusado de não apenas não ter teologia, mas de até mesmo não ser parte do cristianismo. Acusações de muitos aqueles que se espantaram, tá certo, com o trabalhar poderoso, tá certo, com o trabalhar aguerrido destes homens e mulheres de Deus que estavam revestidos de poder e que diante disso, estupefatos, não viam outra possibilidade senão se levantar ferozmente contra esse movimento. A respeito da questão teologia, e em se tratando de Brasil, é preciso lembrar que as Assembleias de Deus são frutos da atividade evangelística estrangeira. Se apenas os dois nomes iniciais forem desconsiderados, tem-se uma representação interessante, uma liderança formal, Gunnar Wingre, e outra leiga, Daniel Berg. Posteriormente, as lideranças estrangeiras que para cá vieram, excetuando umas poucas, todas elas foram formadas em instituições teológicas e, portanto, pensavam e ensinavam sob influência dessas mesmas instituições. Ao mencionar os fundadores do pentecostalismo clássico brasileiro, a despeito de estes serem suecos, a época em que aportaram no Brasil, ambos viviam nos Estados Unidos e são, de alguma forma, fruto dos acontecimentos ocorridos ali a partir de 1901. Tais acontecimentos, que conhecemos como o moderno movimento pentecostal, são, por sua vez, resultados de, ao menos, dois reavivamentos ocorridos no século XIX. O primeiro ocorreu na Inglaterra em torno de 1830, durante o ministério de Edward Irving. O segundo, no extremo sul da Índia, por volta de 1860, mediante influência da teologia dos irmãos Plymouth, e sob a liderança do leigo indiano J.C. Arolapen. Documentos contemporâneos a respeito de ambos os movimentos incluíam referências ao falar noutras línguas e à profecia. Interessantíssimo, né? Como ele recorre aqui a movimentos anteriores ao muito conhecido movimento tanto de Parra em Topeka quanto da Rua Azusa de Seymour. E ele fala aqui, tá certo, dos irmãos Plymouth da Inglaterra. Já falamos acerca deles, tá certo? O movimento não conformista da Igreja Anglicana e este movimento que surge então no sul da Índia, com já estes eventos, né? Com já essas manifestações que posteriormente vão se potencializar no pentecostalismo nos Estados Unidos. Então temos aí, trouxe essa nota para quê? Para entendermos o que é a teologia pentecostal. Ela não é uma teologia, como ele coloca aqui, não é monolítica, não é estática, tá certo? No sentido de não é estagnada, tá ok? No sentido de congelar alguma confissão
e se manter sempre dentro desses limites. Então ela tem essa característica peculiar, tá certo? Então tem matrizes teológicas. Okay? Então é isso que a gente quer destacar aqui. Para encerrar a aula, vemos aí Então temos aí em 1997 as Assembleias de Deus no Brasil hospedaram o segundo Congresso Mundial das Assembleias de Deus, quando reuniu 1 milhão de pessoas no Campo de Marte, na cidade de São Paulo. Eu tive o privilégio de participar aí desse grande, esse grande evento, tá certo? Esse evento extraordinário. Até o presidente na época, Fernando Henrique Cardoso, também compareceu, aí deu uma breve palavra aí neste evento. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Estamos encerrando. Hoje, após 100 anos da fundação da Assembleia de Deus de Belém, no Pará, na região norte, podemos contar em todo o Brasil mais de 100 mil locais de culto, tá? E 6 mil igrejas sede. Há milhares de templos de Assembleia de Deus, do Oiapoque ao Chuí, espalhados por esse Brasil afora. Atualmente estima-se mais de, preste atenção no número, 20 milhões de fiéis em todo o país. 20 milhões de fiéis em todo o país. Representando 40% dos evangélicos brasileiros, liderados por mais de 40 mil pastores, além de milhares de outros obreiros e mais de 2 mil missionários. Maravilhoso, né? Periodicamente são acrescentados milhares de novos crentes salvos pelo Senhor com a evangelização e pregação da palavra de Deus, cujo trabalho prossegue até a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o cabeça da igreja, tá ok? Da qual faz parte, né, a igreja Assembleia de Deus. E aí temos, né, esse trabalho, né, comemorativo que foi feito 1911 a 2011, centenário da Assembleia de Deus no Brasil. Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e em breve voltará. Celebração nacional durante o mês de junho de 1911, com a glória e louvor a Deus pela sua grande obra no Brasil. Material que foi obtido, tá certo? No site SlideShare. Material extraído do www.pastorwellington.com. História da Assembleia de Deus, adaptado pelo evangelista Josias Rosa, de Joinville. Muito obrigado por esse material muito bom, que serviu para fechar nossas aulas em História do Cristianismo com esse trabalho específico sobre a Assembleia de Deus. Então, agradeço a você ter percorrido comigo durante todo esse trajeto, tá certo? Vindo desde a fundação da igreja, né, na história do cristianismo, passando por esses longos períodos e chegando até a história, né, do protestantismo, a reforma, pós-reforma, a igreja nas Américas e a igreja, a nossa igreja e a sua atuação aqui no nosso país. A Igreja Assembleia de Deus, da qual fazemos parte, e outros irmãos de outras igrejas que estiverem estudando também esse material. Nós contamos com todos vocês para dar continuidade. Nós contamos então com todos vocês para continuarmos realizando essa grande obra para o nosso Deus até o dia do Senhor, até o dia que Ele arrebatar a sua igreja, tá ok? Todos nós nos reunimos nessa única igreja juntamente com Cristo para eternamente adorá-lo, tá certo? Então, muito obrigado. Peço para que você se inscreva no canal, para que você curta o vídeo e compartilhe. E vamos continuar estudando matérias teológicas, nos aprofundando nas Sagradas Escrituras e nos aperfeiçoando para a obra de Deus. Muito obrigado. Fiquem com o nosso Senhor Jesus Cristo.